Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora local em que estiver a acompanhar Washington Fora de Horas. Hoje é terça-feira, hoje é mesmo dia, é 23 de junho. Aqui estamos no Washington Fora de Horas. Eu sou Álvaro Luz de Andrade e vou estar consigo nos próximos 30 minutos, levando o mundo à sua casa em notícia. Vamos viajar por Angola, onde a ativista é julgado no IJE por críticas contra o vice-governador da província. Vamos falar também sobre despedimento de um grupo de comunicação social que agora os trabalhadores foram ao tribunal e há uma mediação entre a administração do grupo e esses profissionais. Falaremos também de Moçambique. O líder Renamo pronunciou-se nas vésperas do 45º aniversário da independência nacional, acusando o governo de não ter levado a sério a insurgência em Cabo Delgado e disse que o país está em guerra. Na Guiné-Bissau, o Presidente do Parlamento pede ao governo esclarecimentos sobre a atuação das forças da ordem depois da prisão de um dirigente do PIGC, aliás, e também empresário, e depois de um outro líder parlamentar ter sido sequestrado há alguns meses. Vamos também falar do coronavírus e igualmente aqui nos Estados Unidos. O Presidente Trump anunciou hoje ter determinado o uso da lei pelas autoridades judiciais e policiais no sentido de efetivar uma legislação que diz que quem vandalizar ou derrubar monumentos federais, como as estátuas que têm acontecido nas últimas semanas, incorre uma pena de prisão de 10 anos. Falaremos também sobre Malawi, que hoje vai a votos. Há críticas de empresas europeias à política ambiental do Brasil. Também Jacob Zuma, o antigo presidente da África do Sul, esteve hoje no tribunal. O julgamento dele contra 16 casos vai começar a 8 de setembro. E, portanto, temos muito para viajar e também vamos ver o trending, o que está a marcar as redes sociais e, logicamente, contamos com a participação dos nossos internautas. Pode participar, além de dar aquele bom dia habitual, ou boa tarde ou boa noite, dê a sua opinião sobre os temas que vamos tratar e não se esqueça também de falar de como está a sua cidade, particularmente nestes momentos da pandemia. Vamos começar exatamente em Angola. O Tribunal Provincial do UIS dá continuidade hoje ao julgamento do ativista Jorge Kiseke, acusado de crimes de injúria, calúnia e difamação contra o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas sociais, Afonso Luviluco. A primeira audiência aconteceu ontem e continua hoje naquela província. João Manuel de Almeida, o advogado de defesa do ativista, acredita que a decisão será favorável ao seu constituinte. Por seu lado, o ativista Jorge Kiseke afirma estar munido de evidências e promete ainda não baixar a guarda. A Voz da América tentou falar com o vice-governador Afonso Luviluco, mas sem qualquer sucesso. Um assunto que teremos na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola, ondas curtas, onda média e também através de rádios afiliadas e do nosso site voaportugues.com. Ainda em Angola, o Sindicato Nacional dos Médicos acusou hoje a Ministra da Saúde de promover tortura psicológica contra os profissionais nos concursos e reiterou ter em preparação uma mega manifestação para exigir a integração de todos os médicos. A posição do CIMEI, expressa num comunicado, surgiu na sequência das declarações de Silvia Lutucuta, que ontem rejeitou críticas dos concursos públicos para a admissão de médicos, salientando que a entrada destes na função pública não pode ser arbitrária e que um dos pressupostos da avaliação é a nota. Na resposta à ministra, o SINMEI, o Sindicato dos Médicos de Angola, repudia as declarações que o sindicato considera chocantes e desvalorizantes, considerando muito triste o que chama de tortura psicológica a que são submetidos os médicos angolanos nos concursos públicos. E cito: a desvalorização constante de Vossa Excelência, a classe médica nacional, é motivo de desmotivação da classe na prestação de serviço, crítico comunicado do sindicato, para quem o teste de admissão a concurso público esvazia os 7 anos de formação de um médico e questiona ainda o facto de a avaliação de competências só ser feita aos médicos angolanos e não aos expatriados, ou seja, aos estrangeiros, ou mesmo outros que vieram de fora, sendo mesmo angolanos, que têm direito a transporte, alojamento condigno e salário em média de $5.000 mês, direitos que são negados aos angolanos. A média do médico angolano salarial é de $500. Portanto, um assunto que vai fazer pauta nos próximos tempos, logicamente em Angola, com o Sindicato dos Médicos Angolanos a enfrentarem diretamente a Ministra da Saúde em relação
aos concursos que têm sido feitos. São agora 9 horas e 34 minutos aqui em Washington. Hoje é o dia, vai ser um dia quente, mas também com um pouquinho de chuva. Ontem tivemos a volta dos 30 graus, hoje estaremos por aí. E continuamos com notícias, lembrando que nós vamos ter também a nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique, 18 em Angola e Portugal, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde e 14 horas de Brasília. Nós estamos também nas afiliadas que retransmitem a nossa programação em Cabo Verde, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América, que pode ouvir em FM, e também na nossa página voaportugues.com, além de ondas curtas e onda média. Ainda em Angola, a crise imposta pela paralisação da economia devido à pandemia da Covid-19 afeta todos os setores, principalmente a imprensa. O grupo Média Nova, dono da Rádio Mais, do jornal O País e a TV Zimbu, despediu recentemente 30 empregados, que levaram agora a empresa às barras do tribunal. Na tentativa de uma conciliação entre as partes, antes do caso ser enviado a um juiz, o Ministério Público marcou para os dias 14 e 16 de julho 2 encontros entre as partes. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, disse à Voz da América lamentar o facto de muitos órgãos estarem a despedir os trabalhadores nos últimos dias. Cândido também disse manter contacto permanente com o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação, à espera de uma resposta a uma carta enviada ao Presidente da República a pedir apoios à imprensa privada em Angola, que está a sofrer com a pandemia. Portanto, um tema que também vamos desenvolver na nossa emissão de rádio logo mais, a partir das 8 horas de Angola, e que aconselho a ouvirem através de ondas curtas, onda média, rádios parceiras ou através do nosso site voaportugues.com. Vou agora aqui ao Facebook, já há muita gente aí ligada a cumprimentar, vamos ver alguns comentários, lembrando sempre que queremos que interajam sobre os temas, que comentem os temas que estamos a tratar e particularmente que digam também como estão as coisas no seu país. Vamos lá ver então aqui alguns comentários que já estão aqui. Deixa um segundinho só para deixar a mensagem aqui. Regresso então ao nosso Facebook, vamos ver quem está aqui, muita gente ligada, o Vitor Papi daquela Solução de Maputo, o Sebastião Domingos está em Lisboa, Chinesinho Gurgel de Angola, Romeu Otávio Gelo também em Angola, Alexandre João diz boa tarde, está em Tete, Moçambique, Filomão Futi, muito boa tarde, estou na República de Cabinda, diz, portanto em Angola. Gabriel Zefuti, boa tarde, a partir do pulmão esquerdo do mundo, a floresta de Mayomba, aí em Cabinda também. Feli G. Polígrafo Inolvidável, diz boa tarde a partir de Angola. Tony dá boa tarde de Angola também. Lourenço Sanjuca Chipiquita Júnior diz, estou na República de Cabinda. Ele responde a outro internauta, a República de Cabinda não existe. Este é um grande debate em Angola. Emiliano Gonga Felipe, boa tarde. Lourenço, já tínhamos lido o comentário dele. Vários internautas estão falando entre eles, o que é bom. Carlos Quadros diz, queremos notícias da Guiné-Bissau, por favor. Estamos num momento crítico assistindo a prisões abusivas, arbitragens de deputados da nação e empresários opositores do regime que ele considera golpista e desrespeita a nossa Constituição da República, por favor. Carlos Quadros está a acompanhar a Voz da América todos os dias temos notícias da Guiné-Bissau. Ontem demos várias e mais à frente vamos trazer também ainda mais notícias da Guiné-Bissau. Domingos Miguel diz boa tarde a partir de Luanda. Sandra Helena dá aquele bom dia de Cambridge, Massachusetts. Abraço, Sandra. Shilson Waka Matavelli está em Moçambique. Brumar diz bom dia, ilustre. Também temos, quem mais? Temos Hermelino Toni a partir de Moçambique. O Pedro Gonga está em Luanda. Muito bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Já em Angola e Moçambique já é boa tarde. Aqui nos Estados Unidos já é bom dia, mas deixem aí comentários sobre os temas que estamos a tratar. E depois de Angola, vamos falar agora de Moçambique. Hoje falou o presidente da RENAM, o líder da oposição em Moçambique, e exortou as forças de defesa e segurança a restabelecerem a paz na província de Cabo Delgado e a não perderem tempo à procura de culpados. Numa comunicação em áudio divulgada por ocasião do 45º aniversário da independência de Moçambique, que se assinala na quinta-feira, o Suf Momad antecipou e acusou o governo de ter ignorado indícios de que estava a formar-se uma insurgência armada na província de Cabo Delgado.
O que está a acontecer em Cabo Delgado é uma guerra. Não há dúvidas que estamos em guerra, salientou o líder da Renamo, o Suf Momad, e instou as autoridades moçambicanas a solicitarem os apoios necessários antes que seja tarde para enfrentar os grupos armados, mas ele diz que essa luta deve ser feita dentro da Constituição da República, evitando a presença de forças estrangeiras sem o respeito das normas do país, concluiu Momad. Portanto, aí a opinião do líder da oposição a apontar os dedos ao governo por ter permitido essa insurgência em Cabo Delgado. Agora pede uma ação rápida das Forças de Defesa e Segurança. São 9 horas e 40 minutos aqui em Washington. Esta é a Voz da América, Washington fora de horas, de segunda a sexta, neste mesmo horário. É só acompanhar-nos cada dia, devido ao confinamento a que estamos sujeitos. Cada dia há um colega a acompanhar, a apresentar aqui o Washington fora de horas. Vamos ver então o que é que está trending hoje. Vamos começar pelo motor de busca Google. O nome de Charlize Theron lidera as buscas de hoje. Isto depois da artista ter dito que o casamento nunca foi importante para ela, numa entrevista recente dirigida pelo famoso Howard Stern. Na entrevista, o apresentador da rádio sugeriu que a atriz quer um amor na vida dela, algo que se vai tornando mais sozinha. Agora que se vai tornando mais sozinha, Theron, que tem 2 filhos adotados, disse que há amor suficiente na vida dela e que não viveria com mais ninguém. Ela é uma das mulheres de Hollywood que não se deixou levar pela pressão da sociedade e nunca se casou. Este é o trending hoje no Google. Portanto, pode procurar aí no Google este tema que está com muitos cliques aí no seu motor de busca. Quanto ao Facebook e Twitter, há um tema que está trending, é o Cancel Jimmy Kimmel. O comediante americano está envolvido numa grande turbulência devido ao seu passado. Agora, o último desenvolvimento é a revelação de uma mixtape de Natal em que alegadamente Kimmel faz um rap em que usa a palavra nigger, referente a negro, várias vezes. Nigger é uma expressão usada para se referir aos negros de forma pejorativa aqui nos Estados Unidos. Ganhou essa conotação por ser usada por donos de escravos. Nos Estados Unidos é, aliás, uma expressão praticamente proibida com uma carga de racismo muito grande. É o que está trending no Facebook e no Twitter. Portanto, aí Jimmy Kimmel está com problemas. Ele que é visto muito a partir das 23 horas e 30 minutos aqui numa das cadeias da televisão americana. Continuamos com notícias e, como pediu o nosso internauta da Guiné-Bissau, vamos para a Guiné-Bissau. O presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, pediu ao governo esclarecimentos sobre a intervenção das forças de segurança e condenou atos de agressão, coação e privação da liberdade de cidadãos guineenses e exigiu o cumprimento da lei. Estava a citar. Num comunicado, o Cipriano Kassamá, o presidente do Parlamento, diz repudiar os sistemáticos atos de agressão física aos guineenses e ao seu património. Ele se referia, e surge depois da prisão no sábado de um dirigente do PAIGC e empresário sem ter sido notificado, tendo o Ministério do Interior dito, no entanto, que ele foi preso em flagrante delito com armas de guerra. Armando Correia Diniz foi detido quando estava acompanhado do antigo secretário de Estado Anaximandro Zilena Casimiro Menut e do deputado Vazna Papai Danfa na viatura do primeiro, que acusou um civil que estava acompanhado da polícia de ter colocado as armas no interior do seu veículo. Recordamos que em maio, o deputado Marciano Mindy, da Assembleia do Povo Unido do Partido Democrático da Guiné-Bissau, a PUP-DGB, também foi sequestrado e espancado, acabando por ser libertado depois da intervenção do próprio presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, que, na nota, exige que a Constituição seja cumprida, bem como outras leis do país, no concernente, estou a citar, a eventuais suspeitas de cometimento de infrações contra instituições da República, a ordem e a paz social. Um assunto que nós estamos acompanhando. No sábado foi a prisão, ontem devia ser apresentado ao tribunal, não foi apresentado ao tribunal, já passaram os 3 dias, geralmente vai acontecer dentro de horas, está a acontecer neste momento eventualmente o limite para ser apresentado ao tribunal. O dirigente do PAIGC e empresário Ndinho, deixa-me ver se já há alguma informação acerca da prisão, da ida dele ao tribunal. Não temos ainda nenhuma informação dos nossos correspondentes acerca da ida desse empresário ao tribunal. Portanto, é um desenvolvimento que vamos continuar a acompanhar durante esta terça-feira.
Continue com a Voz da América, nossa página voaportugues.com, também nas redes sociais. Estamos no Facebook, por onde nos vê agora, no YouTube, igualmente estamos no Twitter, no Instagram. A referência é sempre VOA Português. A nossa página é voaportugues.com. Também estamos nas zonas curtas, zona média e nas rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e retransmissora local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Acompanhe esta notícia, vamos continuar a acompanhar. Brasil recebe uma crítica de investidores europeus. Um grupo de empresas de investimento maioritariamente europeu, de empresas de investimento maioritariamente europeu, enviou uma carta conjunta aos embaixadores brasileiros nos seus países para manifestar preocupação com o impacto do aumento da desflorestação amazónica nas suas atividades. A Storebrand Asset Management, com sede em Noruega, recolheu assinaturas de um total de 29 empresas que, em conjunto, têm 3.750.000 dólares em ativos sob gestão, de acordo com uma declaração da Storebrand. Na carta, enviada às embaixadas brasileiras da Noruega, Suécia, França, Dinamarca, Países Baixos, Estados Unidos e Reino Unido, lê-se que o desmantelamento das políticas ambientais e direitos humanos está a criar uma incerteza generalizada sobre as condições de investimento ou prestação de serviços financeiros ao Brasil. As empresas solicitaram o início de um diálogo sobre o problema. Na carta destacam projetos de lei brasileiros para legalizar a ocupação de terras públicas e permitir a mineração em territórios indígenas. Os signatários criticam igualmente o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que numa reunião do governo realizada em abril passado sugeriu que o governo aproveitasse a atenção da imprensa sobre a pandemia para flexibilizar regras de controle ambiental e permitir a expansão das atividades produtivas na Amazónia. Lembro que, por causa da política ambiental do presidente Jair Bolsonaro, alguns membros do Parlamento Europeu disseram que vão votar contra a ratificação de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que inclui o Brasil, assinado em junho. Após 2 décadas de negociações, a eleição ainda não foi feita, a votação não foi feita, portanto, essa ameaça continua pendente. Continuamos agora com o coronavírus. Vamos atualizar os dados. Vamos começar por Cabo Verde, onde a reprodução da infecção pela Covid-19 registrou um ligeiro aumento nos últimos dias, com a taxa a situar-se acima de 1,0 na semana passada, com um infectado a contaminar mais do que uma pessoa. O diretor nacional de saúde, Artur Correia, explicou que a taxa esteve uma boa parte do tempo abaixo de 1,0, mas nos últimos 2 dias subiu para 1,25. Portanto, não chega a 2 pessoas sendo infectadas por uma, e diz que a situação é perfeitamente controlável, mas os números continuam a aumentar. As autoridades estão preocupadas, têm estado a fazer apelos às pessoas. Muitos setores sociais que têm um surto incontrolável. Ontem foram registados mais 54 casos e o país tem agora um total acumulado de 944. É o segundo país lusófono em África com mais casos. A Guiné-Bissau lidera com 1.556, com 19 mortos até ontem. Moçambique tem 737 casos, São Tomé e Príncipe 693 e Angola 186 casos. Ainda sobre o coronavírus, recupero uma informação divulgada ontem pelo diretor-geral da OMS, lembrando que o domingo foi o dia de maior número de casos de toda a pandemia, desde que começou lá em janeiro, fevereiro, particularmente em março, quando atingiu vários países. No único dia, 183 mil pessoas foram infectadas no domingo. O Brasil liderou com 54 mil casos, cerca de uns 30% dos 35% dos casos registrados. Tedros Adhanom Ghebreyesus destacou que a pandemia continua a acelerar no mundo, com 1 milhão de casos registrados em apenas 8 dias, quando o primeiro milhão tinha sido registrado em cerca de 3 meses. E agora, em apenas uma semana, temos 1 milhão de casos. Os países mais afetados são os Estados Unidos, com 119 mil mortes, hoje já está com 120 mil mortes, Brasil com cerca de 51 mil mortes, Reino Unido 42 mil mortes, Itália 43 e França 29 mil mortes. Situação complicada da Covid que continua a afetar, apesar de quase todos os países já abriram a economia, porque também a economia não pode parar, mas as pessoas não têm estado a respeitar as normas.
É só ver, saímos, eu por aqui mesmo, e vejo imagens dos nossos países e outros lugares, as pessoas estão assim na rua sem máscara, sem respeitar o distanciamento social. As consequências estão aí. Há um caso enorme aqui, casos que estão a aumentar exponencialmente aqui nos Estados Unidos. 25 casos aumentaram, 25 estados anunciaram aumento de casos, e há estados onde a situação é tão grave, já começam a voltar a fechar outra vez. Estou a falar de Texas, estou a falar de Missouri, estou a falar de Flórida, todos os estados que abriram rapidamente sem tomar as medidas no início, e agora estamos a ter aí as consequências. Vou regressar aqui ao Facebook para ver o que é que nos dizem os nossos internautas. Temos o Américo dos Santos Sobrando, diz que está tudo dito. A partir do Cuito Carnaval, quando cubano, temos o Watson Kawala. Joana Eurico dá aquela saudação de Londres, diz obrigada pela informação. Paulino José Paulino, grandes notas de informação da Voz da América. Estou ausente das mesmas, diz que estou sempre meio técnico, portanto estou ausente. Obrigado por estar acompanhado. Domingos Fediace Julau diz boa tarde, em direto a partir de Moçambique. Abraço aos jornalistas da Voz da América, são a voz dos sem voz. Obrigado, Domingos. O que mais temos aqui? Temos o Filomão Futi, diz, refere-se e comenta com Sanjuca, a Chipiquiti, estão a falar sobre Cabinda. Esse é um Estado, é uma República, portanto é um debate enorme que existe. Há muitos ativistas em Cabinda que defendem a independência da atual ainda província angolana, outros dizem que pertence a Angola. Nós temos estado também, é um tema que a Voz da América tem tratado durante anos, e tentando ter este debate quando as pessoas se dispõem a falar. O Sebastião já deu o alô, e a Azar de Barros diz de Luanda, só para dizer qual é o tema de hoje, saber qual é o tema de hoje. Falamos vários temas. De Angola falamos sobre ativismo julgado no UIJ, falamos também do grupo da imprensa que está a sofrer com a crise, e também falamos do Sindicato dos Médicos de Angola, que promete uma manifestação contra o posicionamento do governo, particularmente da Ministra da Saúde, em relação aos concursos para médicos entrarem na carreira. Temos Daniel Xingui 2, diz muito boa tarde a partir de Angola, Lundo. Também temos Samuel Adams, de Guiné-Bissau. Quando nós falamos em corrupção na Guiné-Bissau, logo os políticos são lembrados e viram o principal alvo da conversa, porque todos eles são corruptos, só falam da corrupção quando perdem o poder. Se voltarem ao poder, continuam na corrupção. A população muitas vezes se revolta e se sente uma vítima desse mal que se alastra no seio das sociedades. Obrigado, Samuel, pela sua opinião aqui. Jojo Parceiro diz: o que se passa em Cabo Delgado de Moçambique é muito preocupante. Muita gente está a fugir para as províncias vizinhas. Penso que o importante é identificar a fonte do problema. A Média das Neves diz bom dia, ligada a partir de São Tomé, concretamente do distrito de Lembá. Bubacar Mbalou diz muito obrigado pela informação, obrigado por estarem a acompanhar. Nós regressamos, temos muitas notícias e temos apenas 8 minutos, apenas alguns headlines então, alguns destaques aí do que temos ainda sobre a Covid. Vamos atualizar os dados dos demais países, que os dados são ainda de ontem. Guiné-Bissau tem 1.556 casos com 19 mortos, Moçambique tem 737 casos, São Tomé e Príncipe 793 e Angola 183 acumulados. Aqui nos Estados Unidos, num post divulgado hoje na rede social Twitter, o presidente americano escreveu que vandalizar monumentos ou estátuas federais é um crime com uma pena de até 10 anos de prisão. Donald Trump revelou ter autorizado as forças de segurança a usar a lei para preservar a memória dos veteranos de guerra do país ou outras leis que forem pertinentes. Ele acrescentou que a norma é retroativa, ou seja, poderá afetar aqueles que, nas semanas anteriores, derrubaram estátuas em protestos contra o racismo e os símbolos da escravatura. Na segunda-feira, ontem à noite, perto da Casa Branca, manifestantes tentaram derrubar uma estátua equestre de Andrew Jackson, que foi presidente dos Estados Unidos na primeira metade do século XIX. O monumento foi pichado, com a inscrição Escória Assassina. Na sua base, os protestantes tentaram derrubar a estátua com cordas, mas a polícia chegou e impediu a ação. Antes dessa tentativa de derrubo à estátua, manifestantes e a polícia entraram em conflito após um protesto contra a brutalidade policial e o racismo aqui em Washington. Várias estátuas têm ido abaixo. Também o Museu de Nova Iorque anunciou, do Museu da História Natural de Nova Iorque, anunciou que vai retirar a estátua do ex-presidente americano Theodore Roosevelt da entrada principal da instituição. Pediu autorização ao presidente da cidade, o mayor Bill de Blasio, que aceitou, e também o neto, o bisneto, aliás, de Theodore Roosevelt, que também tem o mesmo nome, Theodore Roosevelt IV, e que é administrador do museu,
concordou com a decisão de tirar a estátua do antigo presidente americano, portanto, aí do Museu Natural da História Natural em Nova Iorque. China ameaça Estados Unidos de retaliar a decisão americana de classificar 4 meios de comunicação estatais chineses em missões diplomáticas estrangeiras e também de serem órgãos de propaganda ao serviço do comunismo. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, diz que a medida expõe, estou a citar, a hipocrisia da chamada liberdade de expressão e de imprensa que os Estados Unidos se orgulham e pediu a Washington que retroceda imediatamente com a decisão, caso contrário a China terá a reação apropriada. David Stilwell, secretário adjunto do Departamento de Estado para Assuntos do Leste Asiático e do Pacífico, disse ontem que 4 meios de comunicação do Estado vão ter de fornecer dados sobre os funcionários e propriedades que detêm nos Estados Unidos, porque são organizações noticiosas, porque não são, aliás, organizações noticiosas independentes. São controladas pelo Departamento Comunista Chinês, diz o governo americano. No Malawi, hoje é dia de votos, cerca de 6.800.000 cidadãos votam na repetição da eleição presidencial de maio, que foi anulada pelo Tribunal Supremo. O caso é considerado um teste aos tribunais depois de terem conseguido anular a eleição ganha pelo presidente no poder, Peter Mutharika, que classificou a decisão ainda na semana passada do Tribunal de golpe. Em maio, Mutharika obteve 38,57%, 3 pontos percentuais a mais que o líder da oposição, Lazarus Chakwera, e menos de 10 pontos à frente do terceiro candidato vice-presidente, Saulus Chilima. Um assunto que estaremos a acompanhar hoje, já que a eleição decorre e já estamos a falar em cerca de 4 da tarde aí no Malawi. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma compareceu ao tribunal hoje, num caso em que enfrenta várias acusações de extorsão, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele tem 16 acusações relacionadas a um acordo de compra de armas de 2 mil milhões de dólares à empresa de defesa francesa Thales em 1999. Quando ele era vice-presidente, ele rejeita todas as acusações, que classifica de caça às bruxas com motivação política. O juiz, depois de muita discussão hoje no Parlamento, no Tribunal, aliás, anunciou a data de 8 de setembro para início do julgamento de Jacob Zuma. Continuamos aqui no Washington Direto, no Washington Fora de Horas, aliás. O Washington Direto é um pequeno noticiário de 2 minutos que enviamos às nossas rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, e, portanto, também enviamos para os nossos internautas através do WhatsApp. Se quiser, pode subscrever o nosso WhatsApp e vai receber também 2 minutos de notícias todos os dias da Voz da América. Regresso aqui ao Trending. O que é que a Mayra nos diz que está a marcar as redes sociais? Já vimos o Google, já vimos Facebook e Twitter. No Instagram, a polémica continua. Vários posts populares estão relacionados com Jimmy Kimmel, que nós falamos há momentos, mas outros tantos no topo dos trendings estão relacionados com o podcaster americano Sean King. O Instagram está cheio de screenshots de um tweet de Sean King em que ele sugere que as estátuas de Jesus Cristo, a Mãe Europeia e os amigos brancos também deveriam ser derrubadas porque demonstram, segundo King, uma forma de supremacia branca criada como ferramenta de opressão. Propaganda racista, escreve então aí Sean King, um conhecido podcaster aqui nos Estados Unidos. A comunidade cristã internauta está em alvoroço com estas declarações. Milhares de pessoas estão a falar sobre o assunto nas redes sociais. No WhatsApp da Voz da América, o artigo mais de interesse está a suscitar os internautas sobre Mariano Nhongo e as suas exigências em relação à Renamo. Mariano Nhongo é o líder da autoproclamada junta militar da Renamo, que se opõe à liderança do principal partido da oposição, e ele diz que pede condições, tem algumas condições. Se quiser ver essas condições, vá à nossa página voaportugues.com, e quero lhe dizer que temos também muitas informações na nossa página voaportugues.com. Hoje, por exemplo, temos a ativista angolano que começa a ser julgado por críticas, a vice-governador do IGE, que nós acabamos de dar aqui, pode ver a notícia na nossa página. Também temos a política da América, que o João Santa Rita vai tratar mais tarde na nossa produção de rádio. Temos um texto sobre isso, já confrontado com com difíceis temas eleitorais. Já o presidente Trump vê apoio cair a 4 meses das eleições. Na Guiné-Bissau, o advogado diz que o dirigente do PAIGC é alvo de perseguição política. O Ministério refuta. Também temos Samakuva quer empelar no Tribunal
analistas duvidam dessa possibilidade. Temos vários vídeos na nossa página, bem como no Facebook, no Twitter, no Instagram, na nossa página no YouTube, nosso canal. Temos muitos vídeos, podem ir lá e ver. Antes de ir-me embora, relembrar aqui que esta semana o Angola Fala só tem ao microfone a ecologista Érica Tavares, cofundadora do Eco Angola, um projeto de conservação ambiental. Vamos discutir o tema Educação e Conservação Ambiental em Angola, a vontade política, o que pensa da proteção ambiental em Angola, a consciência e sobre a perspectiva de turismo sustentável. Envie as respostas agora. Tem apenas 3 horas para enviar, se quiser participar, qualquer internauta para participar no Angola Fala Só, principalmente os que são de Angola, porque o tema SINS a Angola, qualquer um pode enviar perguntas, questões aqui para a Voz da América, através do Facebook, através do WhatsApp, através do nosso e-mail, e teremos todo o gosto em colocar esta pergunta à Érica Tavares, cofundadora do Eco Angola, um projeto de conservação ambiental. Portanto, tem mais 3 horas para enviar, a fim de prepararmos o programa. Terminando do mesmo Washington Fora de Horas, quero lhe convidar a, mais tarde, nossa emissão de rádio, 19 Moçambique, 18 Angola, 17 de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, 14 em Brasília, 17 horas em Portugal, 1 hora da tarde dos Estados Unidos, ondas curtas, onda média, parceiras em Cabo Verde, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, o nosso transmissor local em São Tomé e Príncipe, na nossa página voaportugues.com, e quando terminar o Washington Fora de Horas, em apenas segundos, continue no Facebook, temos muita informação, no Twitter, no Instagram e no YouTube também. Eu sou o Álvaro de Andrade, vou-me embora, amanhã neste mesmo horário estará aqui o Amanso Miguel, continue com a Voz da América, 24 horas por dia. Fui!